Bom dia, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Consulta com a Gi. Eu sou a Gisele Bodini, expert em saúde e reversão do pré-diabetes, e o programa de hoje é para ajudar você da melhor maneira possível a dar os primeiros passos na reversão do pré-diabetes. O número da glicemia de jejum até 99 é considerado normal. Acima de 99, né, a partir de 100 até 125, é considerado pré-diabetes. E acima de 125, né, a partir de 126, é considerado diabetes. Gil, o meu tá 95. Né? Apesar de ainda estar dentro da faixa considerada normal, eu considero como um sinal de alerta para você se cuidar, porque alguma coisa aí não está indo muito bem, né? Alguma coisa nos seus hábitos, algum ajuste que precisa ser feito ainda, para que a sua glicemia se mantenha ali abaixo de 90, que eu considero o mais indicado. Quando a gente vai chegando perto do limite ali de 99, já é um sinalzinho amarelo, né? Que é, poxa, eu preciso fazer mudanças. Quando está acima de, né, a partir de 99, que é considerado, a partir de 100, que é considerado pré-diabetes, também não é diabetes ainda. Então, não tem necessidade de quem está no pré-diabetes tomar medicamentos, também não é necessário fazer nenhum tipo de dieta restritiva. Dá para a gente abaixar esses números fazendo alguns pequenos ajustes no dia a dia. E quem está acima de 125? Por exemplo, 126, 128, Gi, já sou diabético, né? Hoje você vai chegar no médico, o médico vai falar, você está no diabetes. E aí isso pode assustar muito. E eu considero que quando a gente acaba de descobrir, né, que está no diabetes, o açúcar do sangue está acima de 120, acima de 125, 126, 130, 140 até 150, eu também acredito que é possível reversão, porque não está tão alterado a ponto de o seu pâncreas não estar funcionando mais, não significa isso, né? Que o pâncreas é o órgão que produz a insulina, que remove o açúcar do sangue. Então, o diabetes é quando o açúcar no sangue ele está aumentado, e normalmente é porque o seu pâncreas não está funcionando legal, ou a insulina não está conseguindo fazer o trabalho dela. Então, quando está 130, 140, 150, é um sinal de que seu pâncreas realmente não está legal. Então, a gente tem que fazer mudanças o quanto antes para reverter esse quadro e você ficar longe do diabetes tipo 2. Gi, eu já sou diabético há muito tempo, eu já tomo o remédio, né, hipoglicemiante, um dos mais comuns é o Glifage, já tomo remédio há muito tempo. É possível eu reverter? Quando a pessoa já toma remédio há muito tempo, ela já está nesse estágio do diabetes há muito tempo, a gente não fala em reversão. A gente fala em remissão da doença, que é quando você consegue ficar com o seu açúcar do sangue dentro dos limites normais, sem precisar do remédio. E eu acredito nisso, eu acredito que sim, é possível, desde que você não seja dependente de insulina. Você só consegue manter a sua glicemia dentro da zona alvo, né, da faixa alvo, se você tomar insulina. Aí é mais difícil. É possível controlar, mas provavelmente você vai precisar do remédio ou da insulina para o restante da sua vida, tá? Então, gente, o quanto antes a gente cuidar, o quanto antes a gente fizer as mudanças, melhor. Independente se você quer prevenir a doença, se você já está no pré-diabetes ou se você está no diabetes. Porque o diabetes, ele tem as complicações por conta desse açúcar alterado no sangue. Então, quanto antes você, que é diabético, fizer as mudanças nos hábitos, no estilo de vida, mais fácil é você manter o açúcar dentro da faixa considerada ideal, mesmo que você tome insulina, mesmo que você tome o remédio. Porque o fato de você ter que tomar o remédio ou ter que tomar insulina não impede que você mantenha a sua glicemia dentro do normal, abaixo de 100.
E o que acontece muitas vezes? O diabético, o médico fala assim, você tá diabético, toma insulina, toma remédio, então se ficar em 120, em 130, tá bom. Gente, eu não acho que tá bom, né? A gente tem que manter abaixo de 100. Mesmo se você faz uso de insulina e uso de remédio, é possível manter abaixo de 100 e é quando a gente consegue evitar as complicações, né? Então, sim, tudo que eu falo aqui vai ajudar tanto quem quer prevenir, quanto quem está no pré-diabetes a reverter e quem também já está no diabetes a ajudar a controlar a glicemia. Claro, gente, claro, não dispensa o acompanhamento e as orientações médicas, principalmente o diabético. Quem é diabético, quem já está no diabetes, tudo que eu falo aqui não dispensa as recomendações e orientações médicas quanto ao uso de remédio e de insulina. Quanto aos hábitos, pode seguir o que a gente fala: sono, alimentação, atividade física, tá? O controle da glicemia também. Quem está no diabetes precisa fazer o controle da glicemia em casa também, para que evite hipoglicemia, né? Para que evite aí problemas com esquecimento de remédio, e aí vai medir, tá alta, esqueci de tomar o remédio, então precisa fazer esse controle mais próximo. Quem está no pré-diabetes não precisa ficar medindo em casa a glicemia, ok? Porque ficar medindo em casa a glicemia, quem não é diabético, né, bate aquela ansiedade, ai meu Deus, será que eu vou virar diabético? Será que eu vou chegar no diabetes? E aí não ajuda, tá? Não ajuda. Precisa realmente fazer as mudanças dos hábitos como eu ensino aqui. Minha glicemia de manhã geralmente está mais alta do que após o almoço. Por quê? O que acontece, Rosane? Quando a gente acorda, eu não sei que hora você mediu a sua glicemia, tá? Mas quando a gente acorda, a gente passou um período bem longo em jejum. O que acontece? Quando a gente fica um período de jejum muito longo, o seu fígado, ele começa a liberar açúcar no sangue, tá? E aí, provavelmente por isso, quando você mede, já começou esse processo, e é por isso que dá alta. E aí, quando você come, o seu pâncreas vai lá, trabalha, né? Tem esse estímulo do pâncreas, ele vai lá, ele trabalha para remover o açúcar do sangue, aí você vai lá, mede, tá baixo, tá bom? Então, provavelmente é isso que acontece. Mas, Rosane, se você não é diabética, não precisa ficar medindo em casa, tá? Faça o teste no laboratório periodicamente. Bolo da tarde, a Suzete quer saber. Gente, pode comer bolo à tarde, não tem problema nenhum. O problema é comer muito bolo e só bolo, tá? Então, quando você vai comer o bolo da tarde, eu sugiro que você faça uma combinação. Coloque o bolo como sobremesa do seu café da tarde. Então, o que você vai fazer? Você vai ali comer uma torradinha com queijo, um pão com manteiga, né? E depois de sobremesa você come um pedaço de bolo. É claro que se de vez em quando você comer esse bolo à tarde, só o bolo com café, por exemplo, e for um pedaço de bolo, não for 3, 4 fatias de bolo, não vai ter problema, né? Você vai comer um pedaço de bolo com café esporadicamente. Isso não vai fazer mal, não vai fazer com que você se torne pré-diabética ou diabética e não vai impedir também que você reverta o pré-diabetes. Qual que é o problema? Você comer todo dia bolo com café à tarde, só o bolo com café, porque o bolo ele tem um alto índice glicêmico. O que significa isso, Gi? Significa que quando você come o bolo, a digestão é muito rápida. E aí o açúcar no sangue sobe alto, acontece um pico de açúcar no sangue, que a gente chama, e o seu pâncreas tem que trabalhar muito para remover esse açúcar do sangue. Com o tempo, o seu pâncreas vai cansando desse processo e ele vai ficando menos eficiente, ele vai produzindo menos insulina, né? Então, quando o médico vai medir ali o funcionamento do pâncreas, ele vê que o pâncreas está funcionando só um pouquinho, e aí você pode precisar de remédio, de insulina, para ajudar esse pâncreas, né, para ajudar a remover esse açúcar do sangue. Mas se você faz isso esporadicamente, não tem problema. Pior ainda se você está com mais gordura no seu corpo.
Independe se você está com baixo peso ou sobrepeso ou obesidade. A pessoa você pode estar com baixo peso e estar gorda. O que significa isso? Que você tem muitas células de gordura no corpo e você tem pouca massa muscular, né? A sua massa magra ela está baixa em relação à gordura. Quando acontece isso, você tem uma resistência à insulina. Se você come só bolo à tarde, né, além de ficar estimulando demais o seu pâncreas, né, por causa desse pico de açúcar no sangue, se você está com muita gordura no seu corpo, você tem dificuldade, o seu corpo ele tem dificuldade de remover esse açúcar do sangue também. Então a gente tem que cuidar desses dois pontos. Ganhar massa muscular para ter menos gordura no corpo e menos resistência à insulina. Então a insulina vai conseguir fazer o trabalho dela melhor. E também evitar todo dia dar esse pico de açúcar no sangue. Então, quando você vai comer o bolo com café à tarde, né, um bolinho à tarde, recomendo sempre que você, mesmo que você coma bolo todos os dias, que seja um pedaço, né, que seja um pedaço pequeno ali, de acordo com a sua fome ali, mas antes do bolo, você coma primeiro uma proteína, né? Faça uma combinação de proteína com gordura, pode ter carboidrato também, e fibras também. Então, um outro exemplo, você pode comer uma fatia de mamão com granola, que tem fibra, né? E aí depois você come o bolo de sobremesa. E aí você vai até comer menos bolo, porque você já matou uma parte da sua fome com o mamão com a granola. Você já matou uma parte da sua fome com o pão, com a manteiga. Você já matou a sua fome, por exemplo, também com o iogurte com torrada. Então você pode também, por exemplo, pegar ali um iogurte com torrada e queijo, ou torrada com manteiga, e depois comer o bolo de sobremesa. Um pedacinho de bolo de sobremesa, tá? E aí curte, saboreia, agradece. O sentimento de gratidão com relação ao alimento que você está comendo, ele é muito melhor para reverter o pré-diabetes do que o sentimento de medo e de culpa. Quando você se sente grato por aquele alimento, se sente grata por aquele alimento, você tem mais satisfação. Se você tem mais satisfação, você vai ter menos vontade de comer mais coisas depois, né? Você está satisfeita. Igual criança fala, né? Tô satisfeito, papai, tô satisfeita, mamãe. Então eu não preciso mais forçar essa criança a comer. E com a gente adulto, com nós adultos, é a mesma coisa. Você precisa buscar a sua satisfação, se sentir satisfeito. Então come ali uma combinação de proteína, gordura, fibras, e aí depois você come o seu bolo e você se satisfaz com aquela refeição. A partir daí, não tem problema, tá bom? Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem, Cid? E você? Joia. Então tá Aqui, bom. Gi, eu não consegui me inscrever, não foi dessa vez agora. Aí eu tô aqui para assistir as lives. Mas eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Porque eu já vi muitas outras pessoas falando que tem tipo de frutas que não é bom pré-diabético comer, tipo mamão, melancia, uva, banana. E eu só queria saber se realmente essas frutas têm que ser cortadas, entendeu? Ou como pode ser ingeridas. Joia. Olha, a mesma pergunta da Aline. A Aline perguntou a mesma coisa. Pode comer qualquer fruta? Então vamos lá, vou responder aí que deve ser a dúvida de muitas pessoas. E muitas pessoas têm medo de comer essas frutas, né? Que o pessoal coloca aí Sim. como vilão. E na verdade essas frutas não são vilãs, muito pelo contrário, elas são amigas da nossa saúde. A banana, a manga, a uva, a melancia, né? Todas essas frutas aí que são ditas como perigosas para o diabético, na verdade elas são saudáveis, elas são benéficas para a nossa saúde, porque elas possuem vitaminas, fibras, minerais, elas dão energia para a gente, né? Elas têm proteína também, pouquinha proteína, mas tem também. Uhum. E aí o que acontece?
por que elas são consideradas vilãs, essas frutas? Porque quando a gente come essas frutas, a manga, a banana, a melancia, como eu falei, elas têm pouca proteína, elas têm pouca gordura e elas têm menos fibras que outras frutas que a gente come com a casca. Por exemplo, a maçã, a pera, né? E então, essa proporção de carboidrato, proteína, gordura e fibras na fruta, ela é considerada perigosa para o diabético. Porque como tem muito carboidrato e pouca fibra, gordura e proteína, ela faz a digestão muito rápido, igual o bolo que eu estava falando agora há pouco. Né? Então, você come aquela fruta, ela faz digestão rapidinho. E aí, como ela faz digestão rápido, o açúcar que é liberado dessa digestão, né, dessa fruta que foi digerida, ele vai rápido para o açúcar no sangue. Então, acontece o pico de açúcar no sangue que eu falei. E aí, o seu pâncreas, ele tem que trabalhar muito para remover esse açúcar do sangue. Sim. Tá? Então, essa é a razão pela qual muitos profissionais, e você ouve na TV e vê na internet, que diabético não pode comer essas frutas. E pré-diabético, ou se você quer evitar o diabetes, não come essas frutas. Só que o que acontece? A partir do momento em que a gente coloca essa fruta no nosso dia a dia, nas nossas refeições, junto com proteína, gordura e outras fibras, você diminui essa velocidade da digestão. Tá. Então, se eu pegar uma banana, e aí a banana é uma fruta grandinha, né? Se eu vou combinar ela com outros alimentos, eu não preciso, a não ser que você queira ganhar peso, eu não preciso comer a banana inteira. Então, eu posso pegar um pedaço dessa banana, que tem alto índice glicêmico, né? Que faz digestão rápida e dá pico de açúcar no meu sangue. Eu pego um pedaço dessa banana e como ela junto com castanhas, que tem gordura, que tem fibra, que tem proteína, com queijo. Então eu monto ali uma refeição, eu pego algumas castanhas, um pedaço de banana e um iogurte, por exemplo, que é proteína. Tá. Eu posso também pegar um pedaço de banana, amassar, colocar aveia e comer mais também algumas torradinhas com queijo, né? Uma torradinha integral, de repente, que tem fibra e mais o queijo que tem proteína e gordura. Quando eu faço isso, a banana lá, que fazia digestão rápido, ela vai demorar mais para fazer a digestão, porque agora eu tenho proteína, gordura e fibra junto. Tá. Eu tenho mais proteína, mais gordura e mais fibra junto com aquela banana. Então não é bom pegar uma banana na fruteira, por exemplo, eu pego a banana na fruteira e como, aí já é mais perigoso. Exatamente. A não ser que você faça isso perto do exercício físico. E aí é uma segunda opção também para você comer essa fruta sem medo. Vamos imaginar, você faz exercício? Faço. Que horas você faz exercício? Tem dias que é 5 horas da tarde, né, que eu vou para academia, e 4 horas da tarde. Tem dias que é um horário, tem outros dias que são outro horário. Então, uma opção é você comer essa fruta ali uns 20 minutos, meia hora antes de fazer exercício, né? Porque você precisa dar um tempo para fazer digestão. Tem gente que come a banana e vai fazer exercício, às vezes fica ali incomodando, porque ela não chegou lá ainda no estômago, né? Não fez a digestão ainda. Então, você começa a fazer exercício, o sangue que ia para fazer digestão vai para os músculos. E aí não faz a digestão direito. Então, o que você faz primeiro? Você come a banana, a manga ou a melancia, né? A fruta que você gosta aí, que é considerada do mal. Você pode comer essa fruta ali uns 20 minutos, meia hora antes de fazer exercício, e você vai fazer exercício. O que acontece quando você faz exercício? Você ativa a sua massa muscular. Quando você ativa a sua massa muscular, o seu corpo, ele ajuda, né? Os músculos, a atividade muscular ajuda a insulina a tirar o açúcar do sangue. Então, o seu pâncreas, ele não precisa trabalhar mais para liberar mais insulina. Um pouco de insulina que ele libera
já ajuda a remover o açúcar do sangue, porque o seu músculo está em atividade. Por isso que é muito importante também a gente ter massa muscular. E eu vou aproveitar e responder que perguntaram aqui se só alimentação basta para reverter o pré-diabetes. Pode ajudar, mas se você quer se manter longe da doença, o exercício físico ele tem esse poder, né? Ele facilita o trabalho do nosso corpo, facilita o ciclo natural da glicemia normal. Então aí não vai ter problema. Você comer a sua banana, ou a sua fatia de manga, ou a sua fatia de melancia, porque não é a melancia inteira, né, Cida? Com não é certeza. 3, 4 fatias de melancia, não é 3 mangas, não é uma manga, aquela manga grande, né, que é a Palmer e outras qualidades de manga. Não é você comer a manga inteira. Porque às vezes a pessoa tem o hábito de sentar com a manga, Comer uma descascar bacia. e comer a manga inteira. Aí chega no médico, o médico fala assim, você come manga? Ah, eu como. Então você não pode comer manga, porque você tá ficando diabético por causa da manga. Só que não é a manga. É como a gente come a manga. Né? Come uma fatia de manga perto do exercício, come uma fatia de manga na sua salada junto do almoço, come uma fatia de manga de sobremesa do almoço, come uma fatia de manga ali junto de sobremesa do seu lanche da tarde. Não vai ter problema, desde que não seja só manga, não seja muita manga, né? E se você também comer a manga, que eu tô dando de exemplo aqui, né? Vocês podem pegar a lista aí das frutas vilãs. Melancia, melão O também, né? melão, né? Aí ontem eu comi melão antes de fazer exercício. Ontem eu comi uma fatia de melão antes de fazer exercício. E aí pode ser depois do exercício também. Se acabou de fazer exercício, o seu corpo, o seu músculo está em atividade ainda. Né? Principalmente se você faz exercícios de força, musculação, pilates, ou se você caminha na subida, sobe escada, desce escada. Essas atividades que exigem mais atividade muscular, né? Que exijam que você faça força. Quando você termina o exercício, continue em atividade. Existe ali uma utilização de energia pós-exercício. Né? Então, você pode chegar do exercício em casa e repor, né, essa energia com essa fruta aí de alto índice glicêmico. A manga, a banana, o melão, a uva, a laranja, suco de laranja. Quanto tempo que você, por exemplo, quando a gente começa um processo, seguindo as suas dicas, quanto tempo que você indica para depois a gente repetir um exame? Olha só, vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que estão com a glicemia só um pouquinho alterada, né? Tá 100, 110. E aí, depois de 4 semanas, um mês, já pode fazer o exame, né? Para garantir que tá dando certo, né? Tem gente que é um pouquinho mais ansiosa. Pode ir no laboratório ou com pedido médico ou sem o pedido médico e fazer o teste no laboratório, mas faça o teste no laboratório, tá? Faz o jejum lá de 8 horas ou de acordo com o que o laboratório recomendar. E aí você pode, depois de um mês, você já vai sentir uma diferença aí na glicemia. Quem faz hemoglobina glicada, quando o médico pede hemoglobina glicada, é bom esperar uns 4 ou 5 meses para repetir o exame de hemoglobina glicada, porque ela demora um pouco mais para abaixar. Né? Essa hemoglobina glicada, que significa? Ela está ligada com o açúcar. Então, quando a gente tem picos de açúcar no sangue, a hemoglobina liga com o açúcar e aí aparece lá no exame, tá? Ela demora, ela tem um tempo de vida. Ela demora 4 meses, mais ou menos, no seu sangue. Ela dura isso no seu sangue. Então, se você repetir o exame, ela vai estar lá ainda no seu sangue. Mesmo que você já esteja aí num processo de remoção aí de açúcar no sangue, que já esteja trabalhando. Agora, uma pessoa que está tomando remédio há muito tempo, já está no pré-diabetes, né? Talvez seja mais indicado, como o processo de mudança de hábitos nem sempre é muito rápido, né? Na maioria das vezes não é. Pode ser que demore um pouquinho mais para ela conseguir que o pâncreas volte a funcionar de uma forma mais adequada. Que não só o pâncreas, né? O seu sistema como um todo. Então, precisa ajustar, às vezes,
o sono, precisa ajustar água. Tem gente que não bebe água, então às vezes não consegue beber mais água. Tem dificuldade de comer salada, então demora um pouquinho mais para conseguir incluir as verduras, os legumes na alimentação. Então pode ser que esse processo de mudança demore 3, 4 meses, né, a mais do que uma outra pessoa. E não tem problema, não é uma competição. Então Tá. pode ser que uma pessoa que tenha mais dificuldade para mudar os hábitos, ela precise fazer um exame mais lá para frente, né? Que é quando o corpo realmente dá tempo do corpo se ajustar e o resultado apareça lá no exame. Outra coisa, Gi, uma pessoa que tem a glicemia normal e a glicada, ela dá mais alterada. Essa pessoa, como que eu vou dizer? Ela tem como o médico dar diagnóstico de diabetes? Não é recomendado que se dê diagnóstico somente com a hemoglobina glicada, tá? Isso que eu tô A querendo dizer. hemoglobina glicada, ela é um sinal de que você está tendo picos de açúcar no seu sangue, que pode ser por ansiedade, que pode ser por comer o bolo todo dia no meio da tarde, comer uma banana todo dia no meio da tarde, 2 bananas, né, de uma vez. E aí, o seu pâncreas não, o seu pâncreas está funcionando, por isso que a sua glicemia de jejum dá normal, tá? Uhum. Então, o pâncreas está funcionando, a glicemia de jejum vai dar normal. Mas aquela hemoglobina glicada me mostra que talvez você esteja tendo picos de açúcar no seu sangue, tá? E aí, esse pico de açúcar no seu sangue faz com que a hemoglobina fique glicada, né? Dê mais alto, dê mais hemácias ali com açúcar grudadinho, com glicose grudadinha. E aí, pode ser também que essa hemoglobina glicada ela esteja alterada não por conta do açúcar no sangue alto, não por conta de pico no açúcar no sangue, mas por alterações em taxas de ferro, de Ah, tá. bilirrubina, né? Tem outras situações que podem fazer com que essa hemoglobina do sangue dê alterado. É claro que como o hábito das pessoas hoje, os hábitos das pessoas contribuem para essa alteração da glicemia, é muito mais comum que a hemoglobina glicada dê alta por conta de pico de açúcar no sangue. Mas não é só isso. E aí, Uhum. a gente, primeiro, o que a gente faz? Não vai tomando remédio, né? O médico não deveria prescrever remédio porque a hemoglobina glicada tá alta. Primeiro, o médico teria que conversar com a pessoa, perguntar: você tem tido crise de ansiedade? Você tem se sentido ansiosa? Está muito estressado por alguma situação? Né? Como é que está a sua alimentação? O que você come no meio da tarde? Primeiro, teria que ser feita essa investigação, que é o que a gente faz dentro do programa Glicemia Normal. Dentro do programa Glicemia Normal, primeiro a gente faz essa fotografia, né? De como está a sua vida. Uhum. Para que a gente consiga fazer os ajustes primeiro, e aí a gente vai ver. Ah, baixou a hemoglobina glicada? Baixou. Então a gente resolveu o problema. A gente foi na raiz do problema, a gente Uhum. resolveu. Não precisa de remédio, você não está no diabetes, né? E você consegue seguir com a sua vida normal, trabalhando, mantendo esses hábitos que a gente fez as mudanças. Entendi. Tá? Mas a gente não deve, nenhum médico deveria falar, não, você está diabético só por conta da hemoglobina glicada. Complicado. Tá? Entendi. Infelizmente, isso acontece muito, mas a gente tem que olhar para o indivíduo, os profissionais, não só médicos, mas nutricionistas, educadores físicos, né? Como eu, que sou educadora física, devia olhar para a pessoa integralmente, não só o corpo físico, mas também os hábitos, a rotina, Uhum. né? As emoções também, que elas importam muito, muito, muito nessa glicemia. Uhum. Então Tá? tá, Gi. Obrigada, um Respondi? abraço. Respondeu. Muito Te obrigada. Deus ajudei? te abençoe, tá? Amém, todos nós. Obrigada pela sua Obrigada participação, viu, mesmo. querida? Um beijo. Conte comigo. Um beijo grande, Obrigada. viu? Obrigadão. Tchau, Tchau, Gi. tchau. Tá vendo como é bom a gente participar? Porque a gente não ajuda só a gente, né? A gente ajuda
mais pessoas que estão aqui. Glicemia jejum 167, glicada 11. É diagnóstico de diabetes definitivo? Eu não gosto de falar de nada definitivo, né? Eu acredito que se você não está dependente de insulina, você toma insulina todo dia, você tem que tomar insulina para sua glicemia não subir. Se você não tem que tomar insulina todos os dias, eu não acredito que seja definitivo, não. Eu falo sempre para os meus alunos e até para os meus seguidores se existe uma pontinha de esperança de remissão, né? Porque daí a gente já fala em remissão, porque glicada alta, glicemia de jejum, se você for no médico, ele já vai dar um diagnóstico de diabetes. Então a gente fala em remissão. O que é remissão? É quando você consegue manter a glicemia normal sem remédio, mesmo já sendo considerada diabética, né? Estando no diabetes. Então, eu acredito sim que é possível a remissão, tá, Joyce? Que é possível você manter a sua glicemia normal e não depender de remédios, tá? Continue aqui comigo. Gente, quero agradecer a presença de todos vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.